Essas plataformas, iOS no seu iPhone e também no seu celular Android, você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. À procura de serviços de excelência para o seu espaço? Conheça a Mega Eco Serviços, especializados em limpeza pós-obra, conservação de condomínios, jardinagem e paisagismo. Com 9 anos de experiência, estamos prontos para atender em qualquer cidade da região. Faça o seu orçamento agora mesmo. Ligue 11 94755 8725, 11 94755 8725 e fale com o Wagner. Seu espaço merece o melhor. Mega Eco Serviços, a sua escolha de qualidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, na Nova Difusora, você vai ouvir Samba do Boca. Apresentação, Boca Nervosa e Ronaldo Brás. Samba do Boca, aqui na Nova Difusora, 79.9 FM. Toda terça-feira, a partir das 3 da tarde, rumo ao sucesso, com Bia Greco, para quem quer alcançar mais e viver melhor. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Olá, ouvinte da Nova Difusora 79.9 FM. Eu sou o Carlão, do programa Café e Prosa, e estou aqui a partir das 6 horas da manhã. Fica ligado no programa mais querido das manhãs. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. O programa mais irado do rádio brasileiro você acompanha aqui na Rádio Nova Difusora. Programa Sintonizados, com a apresentação Ana Lu Rossi e convidados. Você não pode perder, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14, programa Sintonizados, com os quadros Coisa de Doido, Dizem Por Aí, Na Minha Opinião e muito mais. Programa Sintonizados, de segunda a sexta-feira, você não pode perder. Direção Ana Lu Rossi. Todo sábado, a partir das 2 da tarde, Nova Classics, by DJs Gugel e Evandrex. Nova Difusora FM, cada dia mais perto de você. Continue aqui. Nova Difusora. Agora, aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. Convidados especiais respondendo às suas perguntas. Saúde, qualidade de vida e bem-estar para toda a família. Com a doutora Simone Neri. Podcast Skin News. Boa tarde, pessoal. Que dia bonito, né? Dia 10 de março. Olha só, gente, já passou carnaval, já estamos na quaresma e o ano já está, um terço dele já acontecendo. Eu quero cumprimentar todos os meus seguidores, os meus ouvintes da Rádio Nova Difusora FM. Podcast Skin News está no ar a partir de agora. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós vamos bater um papo bem gostoso sobre saúde, beleza, qualidade de vida e, é claro, políticas públicas que possam manter tudo isso funcionando para o sistema de saúde público. E hoje eu tenho aqui uma querida, como todas as semanas, minha convidada, minha parceira já, né? Adriana Vasconcelos. Ela faz junto comigo esse programa. Boa tarde, Adri. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. Vamos em frente. Vamos lá, a Adriana, ela é jornalista, ela é assessora de imprensa e está sempre comigo. Eu até brinquei esse final de semana, coloquei um post, pus assim, eu e minha casca de bala, porque a Adriana está comigo em todas. É verdade, a gente está aí junto em todos os eventos, todas as
coisas importantes e a gente falar tem em feito eventos, bastante coisa. A gente passou por um evento espetacular esse final de semana, né, Adriana? Ah, foi lindo. 8 de março, Dia das Mulheres, e a gente fez um evento maravilhoso, levou informação sobre direito da mulher, saúde, finanças. Foi um evento muito bonito para 100 mulheres. Exatamente, gente. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, fizemos um evento numa comunidade na Vila Menck, em Osasco, e foi um momento especial, onde nós pudemos dar algumas dicas, conteúdo de qualidade para a mulherada aí se empoderar. Mas hoje, dia 10 de março, além de tudo, nós também temos um motivo para celebrar. Nós temos um motivo muito especial. Dia 10 de março, a Clínica Simone Neri faz 5 anos. Hoje, nós celebramos 5 anos de existência. É claro que eu já sou formada há muitos anos, né? Há mais de 30 anos formada em medicina, fiz 2 especializações, clínica médica e dermatologia. E aí, trabalhei com profissionais maravilhosos, grandes clínicas, hospitais, mas decidi empreender no dia 10 de março de 2020. Esse dia foi um dia muito decisivo na minha vida, porque mudou tudo. A partir do dia 10 de março, eu tive uma virada na minha chave. Eu passei a empreender. Então, além de médica, passei a empreender na área da saúde. E a gente sabe que tudo isso, na véspera de uma pandemia, é muito desafiador, não é? Então, falar de saúde já é difícil. Imagina saúde na época de uma pandemia. Então, gente, hoje nós vamos celebrar os 5 anos de Clínica Simone Neri e também, é claro, vamos receber uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, que entende muito de saúde, que é a minha amiga. Ela é a vereadora da saúde, a Lúcia da Saúde. Ela é vereadora, ela é uma profissional da área da saúde e uma gestora. Então, nós vamos conversar já já, mas antes disso, eu quero contar para vocês um pouco do que é a saúde pública. Quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que pensar que a porta de entrada é a saúde básica. A gente sabe que a saúde básica ela é composta por um sistema integrado, é toda uma rede de trabalho onde existem centenas, milhares de profissionais envolvidos, e não só os da área da saúde, também pessoas do administrativo, da higiene. Existe uma cadeia que faz todo o sistema girar. E é claro que a gente sabe que aqui em Osasco nós temos 36 unidades básicas de saúde espalhadas estrategicamente para atender mais de 750 mil habitantes. Olha, essas unidades elas são responsáveis pelos serviços essenciais. Então, quando você adoece, quando você está fazendo um primeiro contato com a rede de saúde, muitas vezes você vai para uma unidade básica, né? A não ser uma emergência que daí você vai para uma UPA ou para um pronto-socorro. Mas para você ter uma ideia, essa unidade básica de saúde, ela é responsável por consultas médicas, vacinação, acompanhamento de gestantes, garantindo um cuidado contínuo e, o mais importante, acessível a todos. Eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço de saúde não existe na grande maioria dos países. Aqui o Brasil é uma das saúdes públicas melhores que existe no mundo e a gente tem muito orgulho em falar disso. Quando a gente pergunta quantas pessoas utilizam o sistema de saúde pública, eu poderia dizer para você que 100%. 100%? Isso mesmo. Afinal de contas, a vacinação é um serviço de saúde pública. Então, eu poderia dizer para você que todas as pessoas se utilizam do nosso querido Unidade Pública de Saúde. E a gente vai falar, então, sobre esse grande sistema, como funciona. Vamos entender quais são as dificuldades, quais são as demandas, com uma das pessoas que mais entende, que é a Lúcia, minha amiga, vereadora do Podemos, minha colega de partido. Lúcia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Simone. Quero já agradecer você por essa oportunidade. Eu sou um pouco tímida, mas eu tenho certeza que nós vamos desenrolar aqui. Com certeza, vamos bater um papo também, muito bom. Prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, Lúcia. Dizer uma grande alegria. E para mim,
principalmente, eu fico muito mais feliz quando o assunto é saúde. Que tem tudo a ver com você, né? Quando se falamos de unidade básica, quando se falamos de um bairro, né? Porque, na realidade, quem cuida daquele bairro é a unidade básica de saúde, né? O que é mais importante hoje? Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, eu acabo discordando lá na Câmara Municipal, porque tem uns que querem pronto-socorro e eu quero unidade básica, né? Porque, no meu entendimento, uma pessoa, se ela for bem tratada, se ela tiver uma prevenção correta, ela não vai chegar aí para o pronto-socorro, né? Então, eu vejo que nós precisamos mais de unidade básica, né? Uma unidade que tenha estrutura. Eu concordo plenamente com você, mas olha, gente, o currículo dela é muito grande e eu quero contar para vocês. Lúcia, ela foi eleita pelo Podemos, uma das mais votadas. Isso é um orgulho para as mulheres. Meus parabéns. Obrigada, porque a gente sabe o quanto é difícil no mês da mulher, né, no mês internacional da mulher, saber o posicionamento de uma mulher na vida política é muito difícil, porque a gente sabe que é um espaço masculino. Então, ter uma pessoa tão bem votada, uma mulher representativa, é lindo. Parabéns mais uma vez. Ela é relatora da Comissão de Saúde e Assistência Social. É cearense, gente, que linda. Eu amo Ceará. Chegou a Osasco aos 2 anos, então praticamente você já é uma osasquense, né? Claro. E ao longo da sua trajetória se destacou pela dedicação à saúde pública, com experiência em diversas UBSs da cidade. E o seu trabalho foi reconhecido, foi premiada com o cartão de prata da Câmara Municipal em 2009. E a sua atuação política já teve 16 projetos de lei sancionados, que bacana, hein? Sempre com foco em melhorar a qualidade de vida da população de Osasco. Ela foi reeleita em 2024 e ela promove como missão a saúde pública, não é verdade? Eu queria começar te perguntando alguma coisa, né? Quais são, na sua opinião, os principais desafios da atenção básica de saúde em Osasco? Simone, os principais desafios eu vejo o primeiro, né, que é o atendimento humanizado. Você, como médica, doutora, quero até te parabenizar por isso, mas nós temos que ter um atendimento humanizado. Você ser reconhecida, ser chamado pelo nome. Dona Maria, tudo bem? Veio marcar a sua consulta, já vou marcar o seu exame, já vou também reagendar o seu retorno com o médico. Você imagina uma pessoa que ela ainda não está doente e ela for tratada assim? Não é muito bom? Mas sem dúvida. É sem dúvida, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é você ter um bom atendimento. É você ter pessoas preparadas, entendendo o que estão fazendo. Quem é o administrativo, quem é o da limpeza, quem é o da farmácia. Nós temos que ter a unidade básica funcionando, com pessoas. E o segundo passo é a estrutura da unidade. É o medicamento, é o médico, é o dentista, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Se a unidade estiver completa, é os agentes de saúde que trazem toda a informação para dentro do posto de saúde. Então, eu vejo que o primeiro passo é o atendimento humanizado. Sensacional, eu concordo plenamente. E isso eu creio que você deve ter como uma meta, porque afinal de contas você também é uma gestora, né? Você está fazendo gestão, fez gestão em saúde, né? Sim. E eu digo, assim, eu estava comemorando aqui com elas, né, os nossos 5 anos de clínica. Eu sempre fui uma médica boa, eu me considerava uma boa médica, mas quando eu montei minha clínica, foi um desafio tão grande para lidar com pessoas. Porque eu sei ser boa médica, mas ser uma gestora é você olhar com esse olhar humanizado para o teu colaborador. Então, como que uma pessoa pode tratar bem a outra, chamar pelo nome, se ela não é bem atendida, se ela não é bem tratada? Então, o sistema de saúde, ele tem que ser olhado por uma pessoa com um olhar como esse. Sim. Porque você, certamente, deve olhar para o teu colaborador com outro olhar, para que isso tudo se transforme, não é, Adriana? Você concorda? Com certeza, concordo. O bom atendimento, ele tem muito a ver com
o funcionário, o servidor, ele é tratado. Se esse funcionário, esse servidor, ele for acolhido, certamente ele vai acolher também o paciente que ele está ali assistindo. E valorizado, valorizado. Né? É isso mesmo. Eu vejo hoje, doutora Simone, que, veja bem, nós vamos ter uma unidade e essa unidade acabou de ser reformada, mas se você põe pessoas que não entendem o que está fazendo, pessoas que não sabem o que é uma unidade básica, pessoas que não sabem o protocolo, sabe? Às vezes também as pessoas veem muito o protocolo, ou seja, né? Mas não vê a pessoa, não vê o que a pessoa tem. Porque hoje, 100% da nossa população já procura a unidade já estando doente. É verdade, que não é o ideal, né? Que o ideal não é é que o a correto. gente faça prevenção à saúde nas Sim. unidades básicas, para que não tenha que internar, para que não tenha que vai ficar muito mais complicado e mais oneroso para o sistema de saúde se você não cuida da prevenção às doenças. Mas é um olhar que eu acho que as pessoas têm que ter pelas unidades básicas, é esse carinho para tratar a prevenção. E como está a infraestrutura das UBSs? Tem planos de melhorias? Ah, sim, tem. Inclusive no próprio governo do ex-prefeito, né, Rogério Lins, ele fez uma parceria com a Uninove e foi reformada praticamente 90% das unidades básicas. Faltam algumas ainda. Que bom. Faltam algumas, mas foram reformadas. Ganhamos também uma agora no Munhoz, no Santa Maria, que não tinha UBS lá. Que bom. Então ganhamos uma unidade lá. Realmente, Lúcia, falta. Mas do que era antes, hoje nós ganhamos muito. Porque praticamente em cada bairro já tem uma UBS. Ainda falta. Mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Eu vou fugir um pouquinho da pauta. Quer dizer, da pauta não, vou fugir um pouquinho das perguntas que nós elaboramos para você. Me diz uma coisa, quando uma pessoa tem que procurar uma UBS, quando ela tem que procurar um hospital e quando ela tem que procurar um pronto-socorro? Porque existe a UBS, que você vai quando você não está doente. Aí você tem o pronto-socorro, que é a urgência, e aí tem a emergência. Certo. Né? Então, veja bem, aí tem o pronto-socorro, que é o primeiro, depois tem o secundário, que é o hospital, onde você já vai para poder ficar internado. Na realidade, a UBS, você vai procurar a unidade básica para você poder fazer os seus exames de rotina, para que você possa, né, se tiver alguma coisa, você já procurar antes e não ficar doente. Eu diria assim, que a unidade básica é onde ele acolhe o povo. Então, existem os agentes comunitários de saúde, Sim. que para mim é o exército da saúde. Sim. Eu adoro trabalhar com eles, porque acho que você deve já saber, eu já faço um trabalho na cidade como voluntária. Então, eu já tenho muito contato com o povo das UBSs, porque os agentes comunitários triam casos, mandam para mim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é aquele acolhimento das pessoas, da população. Eles têm o cadastro das famílias, Sim. né? E fazem visitas. Sim. Então, o ideal é que, se você não tem nada, você se cadastre naquele postinho. Você é uma mulher de 30, 40, 50 anos. Que doenças você pode vir a desenvolver? Vamos fazer a prevenção, né? Vamos ter um aconselhamento, fazer uma avaliação. Então, basicamente, a unidade básica é a unidade onde vai te acolher sem você ter uma doença. Quando você tem uma doença, eu estou gripada, eu estou mal, não é na UBS que você vai. Você vai na UPA, ou você vai no pronto-socorro, né? Então, assim, depende da complexidade do seu programa. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu vejo que as pessoas se atrapalham. Elas não sabem quando elas devem procurar um ou outro serviço e acaba sobrecarregando alguns serviços. Mas eu acho que não é nem só isso. Vamos ver se você concorda comigo, Lúcia. As pessoas vão onde elas conseguem ser atendidas. Com certeza. E aonde é o melhor atendimento? É na unidade básica, na unidade que vira básica. O pronto-socorro. Que vira o pronto-socorro. Exatamente. É verdade. E também quero dizer aqui, quando você fala que as pessoas procuram, vai num lugar, vai em outro, também não consegue. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso há pouco tempo de uma pessoa dentro do Rochidale, inclusive dentista. Ela teve um câncer, aquele câncer que é muito rápido, que eu até esqueci o nome desse câncer. E ela descobriu em janeiro. No final de janeiro, ela já estava
fez a biópsia no particular. E como ela fez a biópsia no particular, aí ela tinha que fazer o cadastro novamente, fazer um cadastro na unidade básica, entendeu? Mas você imagina que já no final de janeiro ela já estava num estado muito ruim. E não tinha para onde mandar ela, porque os hospitais são porta fechada. É verdade. Você tem esse entendimento? Que quase todas as vezes que eu vou na tribuna, eu bato em cima disso, clamando para o nosso governador, que nós precisamos de ter um hospital com porta aberta, um pronto-socorro para atender esses pacientes. Hoje ela já não está mais conosco. É porque hoje as pessoas só entram no hospital se for por meio de uma ambulância ou com encaminhamento. A gente, quando está ali dentro, É. você entende que se você não tiver uma certa triagem, pode vir também muita coisa que não é emergência. Porque o que é grave para você, porque está te incomodando, não significa que para o sistema de saúde seja um caso grave. Exatamente. Então, é muito delicado. Eu concordo delicado. com você. Mas, às vezes, a gente, quando está lá dentro, a gente percebe que a pessoa não tem a competência de saber qual é a gravidade do seu caso. Mas ela tem que ser atendida em algum lugar. Com certeza. Para que os profissionais que fazem esse filtro possam Fazer indicar, um encaminhamento. esse caso é grave, esse não é. Eu tive um caso, já que entramos nesse assunto, de uma familiar minha, não muito próxima, prima de uma prima minha. Ela descobriu um câncer de pulmão em julho de 24. Outubro de 24, ela não tinha sido atendida ainda. Nossa. Ela tinha feito uma biópsia pulmonar, porque ela foi para um particular, fez a mesma história que você me conta, em São Paulo. Em São Paulo. E eu tenho um amigo que trabalha na C. Camargo, um cirurgião de tórax. Mandei mensagem para ele, mandei foto do exame. Ele deve ter ficado muito constrangido, porque ele sabe realmente da dificuldade. Um pouco depois ela foi chamada. Ela morreu em novembro. Não deu tempo. Então, infelizmente, eu acho que o sistema de saúde mundial está sobrecarregado, porque a população cresceu muito. A pandemia da Covid também impactou muito nos bolsos, nos cofres públicos, nos cofres da saúde privada. Sim. Então, eu acho que a gente ter consciência e falar sobre isso, Lúcia, é muito pertinente. Você está de parabéns. Eu quero até Porque te agradecer tem que por ter vir esse aqui olhar. hoje, para que a gente possa realmente falar. Muita gente em casa, eles não têm esse entendimento, né? Principalmente homem que não gosta de passar no médico. Homem não gosta de passar no médico, Prevenção com eles, não. Não Nada. existe. Esse é Não o gosta de problema, passar. né? Esse é o problema. Mas isso é muito importante que a gente possa falar mais vezes, Simone. Quero aqui, mais uma vez, agradecer, porque é muito importante a própria dona de casa ter esse entendimento, que é importante levar os filhos para fazer a prevenção, não só procurar o médico quando já estiver doente, né? E eu hoje fiz uma visita à Secretaria da Saúde para conversar com a nossa secretária adjunta, para entender como é que está esse processo de triagem, como que é, porque dentro da minha área da dermatologia, eu como voluntária tenho colaborado muito, né? E eles têm um projeto muito bom de capacitação dos profissionais até da policlínica para que não tenha uma demanda tão grande, porque a gente sabe que especialidade é muito difícil. Verdade. Então, eu entendo assim, que se essa unidade básica for resolutiva, vai menos pacientes para as especialidades e tudo vai funcionar melhor. Então, eu gostaria de deixar aqui esse espaço aberto para quando você quiser vir, para a gente debater temas específicos, porque eu acho que a população precisa entender. Eu vejo que muitas vezes o paciente não tem paciência quando chega no serviço de saúde. Verdade. Fica bravo, fica nervoso. É claro que é dolorido ter um familiar seu doente ou você mesmo. Mas todos ali estão trabalhando com o seu máximo de empenho. Com certeza. Né? Então, Verdade, é sim. ter essa empatia para todos, Pra né? todos. E quais são as iniciativas que a Câmara tem para fortalecer a atenção básica? Olha, nós vereadores, eu vou falar no conjunto, né, em todos, em nome de todos aqui, principalmente do nosso presidente Carmônio, esse ano nós vamos juntar, né, os vereadores para que a gente possa realmente acabar com a fila de espera. Acabar a gente nunca vai acabar, né? Gente, isso é maravilhoso, né? Mas vamos trabalhar para isso. Já conversamos com o nosso prefeito, o prefeito já chamou a gente para a gente poder conversar. Aumentar a contingente, qual seria a proposta para zerar a fila? A proposta é a gente poder encaminhar emendas parlamentares para lá, para que a gente possa trazer os profissionais para poder dar esse atendimento. E a gente sabe, Simone, também que não é só isso, né?
Se tem uma fila de cardiologia, a pessoa vai passar no cardio, mas ela vai ter que fazer um exame do Holter, ela vai ter que fazer um exame do eco. Específicos, é verdade? né? Então, assim, nós vamos ter que pensar em tudo. Mas já estamos conversando com o nosso prefeito e temos certeza que nós vamos avançar bastante. Ai, que delícia, né? É muito bom. Simone, deixa eu puxar um pouquinho para o lado da dermatologia. Como que as doenças de pele, até mesmo o câncer de pele, pode ser detectado mais cedo pelas UBSs? Bom, a pele, como qualquer outro órgão, ele dá sinais, né? E às vezes é muito rápido. Por exemplo, uma crise alérgica não dá tempo, né? Uma crise alérgica não dá para uma UBS tratar, ela vai para um pronto-socorro. Mas é importante a pessoa entender que ela pode prevenir as alergias. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter um sistema de campanhas de orientação. Realmente, ou vídeos, ou palestras para as comunidades, porque quando você orienta um povo, determinado público, você diminui a chance dele fazer as coisas que vão provocar. Então, o câncer de pele, por exemplo, a gente sabe que o índice do câncer de pele é maior em pessoas de pele clara, por conta da falta de proteção da melanina. Então, as pessoas que têm pele clara têm que entender que elas precisam usar mais protetor solar, elas têm que evitar a exposição nos horários de pico. Isso de uma maneira geral, né? Mas quando tem uma lesão suspeita, elas vão procurar alguém para fazer essa avaliação. E quando eu trabalhei com os agentes comunitários nas campanhas, eu dei treinamento para eles, para que eles tivessem um olhar atento para tentar falar, olha, esse caso pode ser suspeito, mudou. Então, não sei se você concorda comigo, mas campanhas de prevenção para todas as especialidades, eu entendo que é um dos melhores. É fundamental, né? É verdade. O que vocês têm como proposta ou opção para a campanha? Seria mais campanha de vacinação, né? Aleitamento? Simone, na minha época, vou falar quando eu trabalhava nas unidades básicas e também já trabalhei, fui diretora da policlínica. Eu me recordo que o que a gente fazia? A gente trabalhava nos sábados também. Aliás, eles estão fazendo alguns projetos de sábado, né? Que é muito legal. Porque estão fazendo esses projetos, mas também a gente fazia as campanhas, a gente fazia nas praças. Muito legal, eu acho que isso é uma ideia muito boa, até né? dentro dos bares. Levar até as pessoas. Exatamente. Não ficar só dentro da nas escolas, porque muita gente não vai até o UBS. É verdade. A pessoa vai se ela está doente. Se ela está doente, ela não vai. Porque ela pensa assim, acontece com a dona Maria, com a dona Joana, mas comigo não vai acontecer. É verdade? É isso mesmo. Então, ela não vai. Então, na nossa época, acontecia muito disso. A gente ia até as pessoas. E eu vejo que o jeito do Gerson trabalhar, ele também vai fazer a mesma coisa. Eu acho que a comunicação é fundamental. A prioridade dele vai ser saúde. E é a prioridade para todos nós, né? E eu queria também fugir aqui do tema, rapidamente, que eu trago uma novidade para vocês. A gente adora novidade. Eu quero falar com as donas de casa que estão nos ouvindo, que desde 2017, a vereadora Lúcia da Saúde luta para trazer o exame completo do pezinho. Aí muitas donas de casa vai perguntar assim, mas eu fiz o meu exame completo. Será que fez? Do bebê, né? Do bebê? Vai ficar aquele ponto de interrogação. Por quê? Atualmente, hoje, eles são feitos 7 exames. De 6 para 7 exames. E o completo é 53 exames. Com aquela gotinha de sangue que tira do pezinho. Exatamente. Só para os nossos ouvintes, quem não tem bebê que não sabe, esse exame do pezinho faz toda a diferença. É um exame onde você vai diagnosticar diversas doenças que podem ter um curso fatal para o bebê, né? Problemas de tireoide, problemas de enzimáticos. Então, é um exame simples para fazer a coleta, né? Sim. Mas que pode mudar a vida de uma pessoa, né? E no programa do Gerson, eu levei para ele novamente o projeto, porque essa lei, se eu não me engano, foi aprovada em 2021, já é federal, 21 ou 22. E eu fui até Brasília, buscamos tudo, trouxemos para cá, mas não deu tempo de implantar aqui em Osasco. E conversando com o nosso prefeito Gerson, já sentamos com ele, já fizemos inclusive as contas, e nós vamos fazer aqui em Osasco. Que bom. Hoje, muitas mães
que já têm os seus bebês, né, com doenças raras, né, síndromes raras, que muitos não são nem descobertos. Você sabe disso, né, Simone? Sim, com certeza. Muitos não são nem descobertos. O rastreio é fundamental. Exatamente. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu com uma síndrome rara, que só tem ela e mais 2 no estado de São Paulo. Mas, quando ela nasceu, isso vou até pedir atenção para as donas de casa mais uma vez. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, se eu estou fazendo num convênio, ele já faz, e não faz. E muitos convênios nem te oferecem a fazer o exame completo. A mãe sai de lá e não tem esse entendimento. E aí, a minha irmã, que é a avó, ela teve o bebê, eu falei, fez o exame completo? Ah, vai fazer, porque é convênio, ela está no Santa Joana. Eu falei, então pergunta para o médico. Isso ela já estava no dia de sair. Aí ela perguntou. Aí eles falou, não fez. Fez só o básico. Fez o básico, aí ela pediu para fazer, só tirou o bebê dela quando fez, e a bebê dela teve esse diagnóstico. Olha só, com uma síndrome rara. Salvou uma vida. E ela não pode comer nada de origem animal. Nada. E quando levou para o pediatra teve que fazer contato com mais umas 10 pessoas, porque ele também não sabia tratar. E até o próprio pediatra alertou, falou assim, olha, como é importante fazer. Parabéns. Porque a gente poderia dar qualquer medicamento que pudesse afetar, e ela não pode tomar nem dipirona. Olha só. Nada. Porque falta oxigênio no cérebro. Então, nós vamos trazer esse projeto para Osasco. A vereadora Lúcia da Saúde vai trazer para Osasco. Parabéns. E já com emendas, tudo certinho. Por isso, gente, quando a gente vai votar, a gente tem que escolher, conhecer, saber quais são os projetos, porque muita gente pode ter boa intenção, mas não é só boa intenção. Não é só boa Você intenção. tem que ter ação. Eu sempre falo sobre ação. Olha, eu tô tão feliz fazendo esse bate-papo aqui com a minha amiga, porque a gente fala a mesma língua. Tô muito feliz, viu? Muito Simone, obrigada. você falou de treinamento dos agentes de saúde, né? Você acha que os outros profissionais das UBS também podem ser treinados para identificar doenças, até mesmo doenças raras, ou câncer, rastreamento. ou um rastreamento? Não, sensacional. Eu acho que o profissional que trabalha na área da saúde, principalmente, que sempre tem inovação, a gente precisa ter um plano de capacitação profissional contínua, você não acha? Já vai aí uma sugestão para você fazer uma emenda sobre isso, porque a capacitação técnica faz com que esses profissionais tenham outro olhar, né? Sim. Então, fazer cursos, e isso é uma coisa, Lúcia, que eu acredito, quando eu também estava candidata, que fomos candidatas pelo mesmo partido, eu falava bastante isso. Tive até uma reunião também um pouco antes, durante a campanha, com o nosso, na época, futuro, né, prefeito. Falei para ele, eu acho muito importante a gente pensar num plano de carreira, porque o que motiva um profissional bom é o bom salário, bom pagamento, mas também o plano de vida, porque a gente nem tudo é dinheiro. É importante pagar as contas, mas você crescer como profissional, como pessoa, né? Então, eu acho que os médicos precisam dessa atenção, os enfermeiros, os técnicos. Então, a gente poder fazer essa prevenção na carreira deles, eles vão conseguir tratar muito melhor os pacientes que eles terão, né? Você concorda? Eu concordo, Simone, e digo mais para você. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Digo mais, o agente de saúde é aquele que conhece todo o bairro. É ele que sabe o que o paciente tem. Ele sabe. Eu, na minha época, eu fui a gestora que mais tive agente de saúde do Rochidale. Eu tinha quase 40 agentes de saúde. E foi nessa época que nós, ali, tivemos um entendimento de quantas crianças tinham abusos. Nossa, olha só porque que importante, eles traziam para nós. Tá vendo? Porque eles entram dentro da casa. Eles vão onde ninguém vai. É verdade. Não é? Eles batem, eles são amigos. Geralmente eles são da vizinhança. Sim. Então eles se tornam parceiros, né? E eles levavam também o medicamento do paciente. Então tinha muita gente com medicamento estocado dentro de casa de forma irregular, de forma errada. E eles traziam, olha, Lúcia,
está acontecendo isso, nós precisamos encaminhar uma assistente social dentro daquela casa. Olha, nós temos uma pessoa que é acumuladora, ela tem diabetes, nós precisamos entrar com esse plano. Então, assim, quando eles voltavam no final da tarde, a gente sentava numa mesa, assim, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo com cada um desses agentes. Que legal. Eu vou te Então, fazer uma muito pergunta importante, bem particular. Você é uma pessoa muito acolhedora. O que te mobilizou aí para a área da saúde? O que me fez ir para a área da saúde, eu trabalhava em loja. Eu era do comércio, trabalhei muito tempo na Antônia Gu, na loja Casa Ângela. Não sei se você... conheço, famosíssima. No Calçadão. Com o seu João Nerguisian. E o que aconteceu? Meu pai, aos 48 anos, ele teve um AVC hemorrágico. E nessa época, a minha mãe ainda tinha... Meu pai era enfermeiro. O pai foi enfermeiro. E a minha mãe a gente tinha um convênio, um convênio não é da Mil, o convênio tinha bem lá no Autonomista. E aí, mas o posto era muito próximo da minha casa. Tipo, uma subidinha estava no posto. E meu pai teve esse AVC hemorrágico. E a minha mãe tinha que subir no posto para ferir pressão. Nessa época ainda não tinha os agentes de saúde. E, além disso, ela tinha que marcar uma consulta com o médico, que também não tinha um médico em casa. Olha como a gente já avançou. Só que a minha mãe subia no posto, ela ia para o posto 4 horas da manhã com meu pai para guardar uma vaga e descia às 4 horas da tarde sem a vaga e ela ruim já. Ela estava pior que meu pai. Então isso foi, sabe, dentro de mim eu falei, eu preciso fazer um curso para poder cuidar do meu pai. E daí foi quando eu fiz o curso, porque a gente poder cuidar, ele também tinha escaras. E não é porque ele tinha um convênio que ela não ia precisar do posto de saúde. Só que quando aconteceu isso com meu pai, eu descobri que na mesma rua onde eu morava já tinha 5 pessoas do mesmo jeito que meu pai, que moravam no Jaguaribe. E quando eu tive essa primeira oportunidade para ir trabalhar, eu fui ganhando 3 vezes menos, mas eu falei, agora, além de cuidar do meu pai, eu vou cuidar do bairro. Que lindo. Então foi isso que me motivou a trabalhar, levantar essa bandeira, entender o que as pessoas realmente têm. Que lindo. Olha, gente, como é bonito a gente saber que existem pessoas que estão lá na Câmara lutando por nós, porque já sentiram na pele o que nós sentimos. Isso é empatia. Nossa, lindo. Lúcia, já sou sua fã. Já gostava de você, agora sou sua fã. Independente, pode ser quem for. Pode ligar de madrugada para mim. Lúcia, a gente sabe em relação do assistencialismo, mas eu vou dizer aqui, quem é que não faz assistencialismo hoje? Ah, mas precisa, porque... Eu digo você fazer para a pessoa, né? Mas quem é que vai te ligar de madrugada? É quem precisa. É quem precisa. Eu falo muito, eu tenho um projeto que eu levei para a Câmara, que é o plantão dos vereadores. E virou uma polêmica na Câmara. Porque, então se você quer o plantão, trabalha você, né? Inclusive, nós tivemos um amigo que falou isso para mim esses dias na... É que quem não é da área da saúde não entende isso. Quando a pessoa fala assim, você vai ter que trabalhar num domingo. Tá bom, Natal, tá bom. Mas para quem não é da área da saúde, é uma coisa meio que, né? Mas ele precisa no domingo, ele precisa no dia de Natal e ele quer ser atendido, então, né? Só que assim, quando há realmente quando a pessoa precisa, você imagina no sábado ou no domingo, eu vou dar um exemplo para vocês bem rápido aqui. Nós tivemos esse feriado agora, tivemos um caso que a menina, ela foi atropelada ali no Jaguaribe. E meu telefone tocou por volta das 20 horas, de segunda para terça-feira, 20 horas da noite. Então, eram os familiares ligando para mim, porque para verificar se pegou as câmeras, né, no momento que ela foi atropelada. E, para minha surpresa, a mãe dela trabalha com a minha irmã. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Sim, sou muito triste. Você imagina se tem o plantão? É verdade. E quem não tem o telefone do vereador? Você disponibiliza, né? É o plantão Lúcia da Saúde. Mas eu digo que quem não tem, isso tem que ser para toda a cidade. Concordo. Isso tem que acontecer para toda a cidade. Vou dar um exemplo para você, o hospital, mas está faltando por quê? Então eu digo plantão, não que eles não façam isso.
Eu não estou dizendo que eles não fazem, mas eu estou dizendo para que a pessoa possa ter um conhecimento e falar assim, eu vou vir aqui na Câmara e vai ter alguém trabalhando por mim. Entendeu? É verdade, sensacional. E por falar em Câmara, eu queria falar que outro dia nós estivemos na posse dessa mulher maravilhosa, né? Você é subprocuradora? Sim, sim. Existe agora uma procuradoria, né? Especial da mulher, onde preside a Elza, e você é adjunta. Então, me fala um pouquinho o que é a procuradoria e como isso impacta na saúde feminina. Quando as pessoas falam sobre isso, porque eu já fui adjunta também no outro mandato, fui da Ana Paula Rossi. E quando falam, mas na Câmara, mas vocês não têm ideia quantas pessoas vai nos procurar, principalmente na Câmara Municipal, porque ela cria o quê? Uma confiança. Então, eu vou lá falar com uma vereadora Lúcia, eu vou lá procurar alguém para poder me dar uma orientação. De repente, ela chegou numa UBS básica, ela não teve essa orientação. Ela chegou no pronto-socorro, não teve essa orientação. Ou seja, também ela não quer que na UBS ela conhece a gestora, conhece o atendente que está lá. Se ela sofreu uma violência do marido, e ali todo mundo se conhece, a vizinhança, ela precisa estar protegida. Ela precisa estar protegida. E eu me recordo que, ainda junto com a Ana Paula Rossi, nós pegamos um caso, foi do meu gabinete, pegamos um caso de uma mãe que levou dos seus 2 filhos lá, do Santo Antônio, que ela pegou o pai abusando do seu filho. Meu Deus. Aí levou para o nosso gabinete, para que ela fosse buscar uma orientação, mas ela não poderia denunciar ele. Nossa, que difícil. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Só que a gente vai conversar com ela, vai ter um entendimento, e logicamente nós vamos chamar, né, chamamos a pessoa responsável, que me recordo que na época era o capitão Adriano, ele mandou uma mulher ir lá, que foi uma cabo. E quando chegou lá, para surpresa dessas crianças, não tinha sido somente o padrasto que abusou, e sim também o avô. Meu Deus. Porque a mãe pegou e deixou as crianças na casa do avô, para proteger. Nossa, que tragédia. Então, Simone, as pessoas acham, mas é mais um cargo. Não, não é mais um cargo. Então, assim, é fundamental. E mulheres também que são agredidas, porque nós precisamos dar um novo horizonte para elas, né? Ser avós, né? Elas precisam ser representadas. Elas precisam ser representadas. Eu não sei se você acompanhou, né? Bom, acompanhou, mas naquele dia talvez você não tenha visto. Eu recebi uma moção de aplauso pelo Instituto Casaneri. Instituto Casaneri é um instituto que eu criei. Há 4 anos eu venho fazendo atendimentos médicos e agora que nós fizemos o CNPJ. Mas nós temos dentro do nosso grupo também um grupo de acolhimento para mulheres em situação de violência. Eu acho que quando a gente consegue juntar o terceiro setor com a saúde pública, a gente fortalece a rede. Então, eu já me coloco à disposição. Nós temos profissionais, nós temos a doutora Betânia Alves, ela é uma advogada que trabalhou na Casa da Mulher de São Paulo e ela tem uma experiência muito grande, tanto na legislação quanto em como fazer essa rede de apoio e de acolhimento. Sim. Então, nós nos colocamos agora já à disposição do seu mandato, do que você precisar da gente. Eu que agradeço. Porque eu acho que isso é fundamental, né? Nos ajudar, né? Nos ajudar. Você queria me perguntar alguma coisa? Eu queria voltar um pouquinho para o assunto da UBS. Qual o papel da UBS na educação e no cuidado com a saúde da pele e na saúde também em geral, nessas regiões onde as pessoas estão muito expostas ao sol? Eu acredito que sim, através das campanhas, né? Uma delas é o Dezembro Laranja, onde nós falamos sobre o tema, nós debatemos, orientamos, falamos sobre quais são os riscos, quais são os sinais de que você deve duvidar ou desconfiar de uma lesão que pode ser cancerígena. Então, a educação é a base de tudo, né? Se você tem conhecimento do mal, como preveni-lo e como ele pode se manifestar, você tem todas as armas para você não deixar aquilo passar e não dar importância. Eu acho que a saúde básica vai fazer esse papel
desde que os profissionais lá estejam bem informados, também passar isso, né? Numa consulta básica, por exemplo, mediu a pressão, viu se tinha diabetes, pergunta se tem alguma pinta, alguma mancha que está te dando uma dúvida. Agora, você tem que ter uma retaguarda, porque é claro que na unidade básica não é obrigatório ter um dermato, porque isso não é para a unidade básica, mas eu acho que tem que estar muito bem... com uma parceria muito boa com as especialidades, né? Porque se você pega um caso suspeito, você vai fazer o que com ele? Você precisa resolver, você precisa encaminhar, né? Então, outra coisa que eu acho que não seria exatamente um câncer, mas seria a sífilis. A sífilis hoje voltou e explodiu, você sabe, né? As estatísticas, porque as pessoas não estão mais usando preservativo, que está errado. Os jovens estão achando que é uma maneira de demonstrar amor, é não usar o preservativo. Ah, você não confia em mim. Gente, isso não existe. Se um rapaz falar para você, não use preservativo, porque senão você não gosta de mim, é uma mentira. Aí é que ele está demonstrando que ele não gosta de você. Inclusive para as mulheres que estão pretendendo ou acabam ficando grávidas sem mesmo pretender ficar, mas a criança acaba sendo vítima dessa... Sim, porque a sífilis congênita, ela dá alterações congênitas gravíssimas. Eu atendi um caso vindo de uma UBS, por conta dessa minha parceria, eles me perguntaram se eu poderia ver essa criança, que ela chorava demais, tinha a linguinha presa e não estava conseguindo mamar. Eu achei aquela coisa... que tinha alguma coisa a ver com uma síndrome. Falei, manda para mim. Quando eu fui ver, a criança, a mãe foi diagnosticada com sífilis com 3 meses no pré-natal, fez o tratamento, só que o parceiro não se tratou, porque ele não acreditava, porque ele já não tinha mais nenhuma lesão. E a mãe, com medo de perder o parceiro, voltou a ter relações com ele. Recontaminou, a criança nasceu com uma malformação de microcefalia, alteração do trato gastrointestinal, a língua era o de menos, mas ela tinha todo um componente, então, olha que trágico. Um ser humano, uma criança. Ali os dois envolvidos. Exatamente. Que acabaram sofrendo. E aí, se você conversasse com essa mãe e durante a gestação, você desse um apoio, um suporte, grupos de aconselhamento, porque você vai mudar o pensamento dessa moça. Claro que o que aconteceu? A criança nasceu, o rapaz abandonou ela. Sim. Porque já não tinha muito, né? Eu acho que uma disposição de estar junto. Mas aí a criança nasceu, abandonou e a mãe fica com problema, né? Porque o filho é da mãe, né? Vamos combinar que o filho sempre. É da mãe. Sempre. E como você me diz que a comunidade pode participar das decisões sobre saúde, já que a gente está falando sobre a parte política também? Então, isso é a própria UBS, porque a UBS ela vai até o paciente, né? Eu digo, os agentes de saúde, elas vão até o paciente. Então, eu vou dar um exemplo da UBS do Jardim Aliança. Eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que vou caminhar no Aliança, mas as nossas crianças ficam jogadas. Eu vou passar, não tenho com quem deixar o meu filho. Então, as crianças, eu não consigo passar porque eu faltei, porque eu não consigo passar, porque a gente não tem com quem deixar os bebês, ou deixar o bebê, deixar a criança, né? E, ouvindo a população, trabalhei em cima do que a população disse e levamos um parque para o Jardim Aliança. Um parque super grande, que também foi com emenda da vereadora Lúcia da Saúde. E, junto com o prefeito, na época, do Rogério Lins, nós levamos, ainda não foi inaugurado, eu quero te convidar e convidar também a Nova Difusora para estar indo lá nesse dia. Vamos fazer a cobertura do evento, né? Vai ser uma das primeiras UBSs que vai ter esse playground, né? Eu falo parque, mas é um playground lindo, onde tem tobogã, tem casinha. Que gostoso, para dar um acolhimento, né? Exatamente. E tem uma área ali que ela vai ficar fechada, toda fechada, lógico, né? E só precisamos agora, a secretaria está estudando de que forma vai ter que ter um monitor ali, mas a mãe não vai deixar aquela criança e vai sair para comprar carne, ela vai ter enquanto que ela está sendo atendida, enquanto ela está sendo atendida. Ai, parabéns, Lúcia, muito que legal coisa essa linda. ideia. Olha, muito a gente lindo. faz questão de acompanhar, né, Adri? Com certeza. Olha, gente, a gente já está chegando para o final. Tem mais passou um muito monte rápido. de coisa que eu quero perguntar, mas eu já vou conduzindo. Eu queria saber de você
Quais são as suas expectativas para o futuro da atenção básica? Olha, uma delas é sobre a menopausa. Eu acho que nós somos mulheres, nós temos que falar mais sobre isso. Eu fiz um projeto do climatério, que o climatério, doutora, não preciso nem falar que a doutora sabe, né? Então, na que pele. É para tratar. Sabemos. É para tratar, né? Para que não venha a menopausa, né? E hoje eu vejo muitas e muitas mulheres que nós atendemos, principalmente na Câmara Municipal, pedindo ajuda. Porque, na realidade, ela chegou na menopausa, ela não foi tratada, ou, aliás, ela nem sabia, né, que existia o climatério. E quando vai repor o hormônio, às vezes porque uma amiga falou, a outra disse, e aí ela toma aquele medicamento, acaba tendo um AVC, acaba tendo até um infarto, né, acaba, às vezes, até morrendo. Não é a indicação e o momento certo, né? É a indicação correta. Mas né? nós temos que falar mais sobre isso. Que então, bacana. assim, já temos o climatério, mas o meu sonho hoje é uma bandeira que nós vamos lutar, né? Nós temos o exame do pezinho completo, mas nós temos que falar sobre a menopausa, nós temos que fazer campanhas, nós temos que alertar essas mulheres, fazer caminhadas em Osasco, Parabéns, andar conte nos comigo, bairros, com para que a a minha gente força, possa realmente falar com a sobre gente. isso. Às vezes a gente está ali, né, naquele calor, vem um calor no rosto e desce, mas não é só isso. É muito Não, mais. Tem muito É mais. muito mais. É o esquecimento. Eu tive, Simone, uma aneurisma. Sério? Em fevereiro do ano passado, eu fiz uma clipagem, né, na cabeça, mas por conta da menopausa. Quando Mas você você chegou a fala- ter o extravasamento ou você diagnosticou antes? Não, estourou de repente. Uau. Gente, você é uma sobrevivente. Sou uma sobrevivente. Mas, além de mim, nós temos mais um monte de Com pessoas. certeza. Então, eu quero, assim, alertar as mulheres. Não deixa chegar, já está no ponto da... Eu, na realidade, eu fiz uma cirurgia. E nessa cirurgia, eu tive que tirar os 2 ovários. E foi assim, no mesmo dia que eu tirei, à noite, eu já estava sentindo aquele calorzão, não sabia nem de onde vinha. Eu falei, doutor, mas está acontecendo? Ele falou, então agora eu vou te explicar. Foi um choque, né? Foi um choque para mim. E assim, isso já fazem 3 anos. E o ano passado eu tive esse problema. E graças a Deus, estou aqui hoje falando com vocês. E é uma campanha, Simone. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, pedir a ajuda também da Nova Difusora. Que a gente possa fazer caminhadas em Osasco, alertando essas mulheres, para que já no climatério elas possam tratar. Porque Olha, a depois gente fica podia muito fazer no mês difícil. de maio, que é o mês das mães. Sim. Eu acho que a Sim. gente já pode pensar num projeto Um assim. projeto legal. E pode contar com a Casa Nery Sim. junto nesse projeto. Eu falo muito sobre envelhecimento, Lúcia, porque eu entendo que as pessoas acham que envelhecimento é só arruguinha, é só fazer um botox. E não é, gente. A baixa do estrógeno, que a mulher é submetida na menopausa, ela causa impacto em tudo. Porque a glândula pituitária, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, ela vai ser regida pelo hormônio. Então, você perde a regulação da temperatura corporal. Então, esses flushes cutâneos, esse calor que dá de repente, ele é causado pela baixa do estrógeno e a gente pode, através de tratamentos, às vezes até mesmo tratamentos que sejam fitoterápicos, existem remédios bons para você usar antes, no climatério, que é a fase de transição, ou até fazer suplementação, se fazer a reposição hormonal, se for bem indicado aquele caso, mas a mulher tem que ter a possibilidade disso. Sim. E ela tem um envelhecimento íntimo, ela vai ter uma vida sexual mais difícil, porque a mulher de 50 hoje, ela é uma mulher que ela é ativa, ela é produtiva, ela tem um casamento, às vezes está no 2º casamento, Sim, e ela os fica 50 são os fadada, novos 30. ela fica fadada a ter um envelhecimento, porque ela não tem recursos. Existem recursos que você pode, até coisas simples, como orientação, para que a mulher tenha uma qualidade de vida, né? E eu tenho uma amiga que ela fala muito isso, ela até é do nosso grupo da Casa Nery, que a menopausa é uma revolução que vai determinar quem você vai ser na próxima fase da sua vida. É verdade. Se você tem Isso uma mesmo. se você não tem muito sintoma, você é uma pessoa de boa, tranquila. Se você é uma pessoa, eu tive muito sintoma, muito calor,
A diurese fica difícil, você faz xixi toda hora, né? Desculpa, mas é isso aí, você faz xixi toda hora, você não tem incontinência urinária. Esquece as coisas, você começa a ter tontura, esquecimento. Esquecimento. Não é? Simone, eu vertigem. acordava de manhã, Adriana, colocava o pé no chão, já sentia aquela dor na sola do pé, muita nas mulher juntas. desenvolve fibromialgia nessa Exatamente. fase. Né? Eu não É sabia, dor, é na sofrimento. realidade, o que estava acontecendo comigo, de fato, o que estava acontecendo, mas foi tudo junto. E vamos fazer isso, vamos estar juntas. Temos na Câmara Municipal, nós temos a Elza, vereadora do meu partido, uma querida. fofa, uma querida. Temos também a Stephanie, que também é uma fofa. Temos a Elânia. A Elânia. Esse ano foi bastante mulher, né? Que bom, pode ter mais, né? Espero que na próxima tenha mais. Eu gostaria que tivesse 15. Eu também acho, meio a meio, vai. A gente não precisa ter mais, só pode ser meio a meio. Eu acho que esse assunto pode ser uma pauta em breve para nós, viu? Não só um evento, não só uma caminhada, mas a gente pode pôr como pauta aqui, a gente informar as pessoas como elas devem, onde elas devem procurar ajuda, quais são os sintomas. E olha, já é lei em Osasco o climatério. Então é importante que as mulheres também tenham esse conhecimento de procurar uma unidade básica e falar, eu quero ser tratada porque é uma lei. O Rogério Lins sancionou essa lei. Vamos divulgar. Então, vamos divulgar. É muito importante. E a menopausa, gente, ela não é brincadeira. Mulheres ficam com depressão. Exatamente. A mulher, na realidade, gente, como eu já te falei, acaba tendo esse problema até de engordar. Eu engordei 22 quilos. É verdade. A autoestima vai lá embaixo, gente. Acaba. Fora a dificuldade mulher. No mercado de acaba trabalho. Com a mulher. Olha, isso. Nós temos que falar mais sobre isso. Vamos falar. Já fica aí um convite para o próximo programa. Sim. Já vamos começar a articular nos bastidores esse evento, que eu acho que vai ser um divisor de águas aqui na nossa cidade. Porque a mulher 50 a mais, ela precisa ser vista como um ser humano. Hoje em dia, as mulheres estão tão preocupadas em não ter rugas, mas ninguém pensa que ela vai chegar a uma fase que ela não é só a ruga, ela vai ter muitos outros problemas. Sim, e tem a questão da mobilidade, que as pessoas não pensam na esporte, mobilidade. E é muito bom, né? A gente juntar a caminhada, que a gente sabe o quanto o exercício físico é importante nessa fase, porque a gente desenvolve osteopenia, osteoporose, sarcopenia, que é a falta de músculo. Então, olha, gente, eu quero fazer primeiro um elogio a você. Eu não te conhecia e agora eu te conheço e eu estou muito feliz de compartilhar contigo alguns projetos. É muito bom, gente, a gente ter pessoas na Câmara que defendam os nossos direitos. E as mulheres, elas são maioria no eleitorado. Gente, mulher tem que votar em mulher, com todo respeito aos homens. Sim. Adoro meu amigo Carmônio, mas é assim, cada um tem que defender o seu, né? Então, ninguém melhor do que alguém como nós, que sente a nossa dor para nos defender. Então, eu queria pedir só um finalzinho, uma mensagem para as pessoas, para os nossos ouvintes, seguidores, para a gente poder entender que existe saída, existe prevenção, existe acolhimento, existem pessoas boas em lugares de liderança, e isso é importante. Parabéns. Fala pra gente alguma mensagem final, por favor, Lúcia. Mensagem que eu quero deixar aqui é mensagem de vida. Porque se a gente tiver vida, a gente tem tudo, né? Se a gente tiver saúde, a gente também tem tudo. Aí a gente vai buscar o restante. Então, eu quero deixar aqui que as pessoas realmente possam contar com o nosso trabalho na Câmara Municipal, principalmente com o meu trabalho, principalmente na área da saúde. Não importa o horário, não importa o dia, porque nós vamos estar lá, estamos sempre falando com o nosso prefeito, Gerson Pessoa, principalmente quando é saúde. Ele olha assim, ele já põe a mão na cabeça, né? Porque ele já sabe. Inclusive, quase todas as nossas emendas é tudo voltada também para a área da saúde. Eu queria falar mais aqui, eu queria falar sobre feridas, que nós encaminhamos também para a Polisul, sobre feridas, a obesidade também, que ela tem que ser tratada. A gente podia marcar um próximo programa para falarmos de doenças, né? Porque Sim. hoje falamos da base, porque sem a base nós não temos nada. E no próximo momento vamos falar especificamente. Você já é muito bem-vinda, convidada para voltar.
Obrigada, Simone. Adriana, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, uma boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada, Parabéns Simone. a toda a Câmara. Muito obrigada por sempre me acolherem quando eu vou à Câmara, pelos meus colegas de partido. E digo que esse espaço, podcast Skin News, ele é voltado para a saúde, qualidade de vida e, claro, políticas públicas para que nós possamos ter tudo isso. Então, o convite se estende a outros colegas, mesmo que não do meu partido, para virem aqui para a gente debater. E já contamos com Lúcia para um próximo programa. Tá bom, gente? Agora vamos ficar com o nosso amigo, o Boca, com um momento especial de música, alegria e descontração. Então, vem aí, Samba do Boca. Tchau, gente. Você ouviu na Nova Difusora Skin News com a doutora Simone Neri. De volta na próxima segunda, às 15h. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. A sua empresa pode ser a melhor,